Fala aí pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao canal da Elétrica Racional. Hoje, entrevista com um eletricista atuante aqui em Portugal, brasileiro, atuante como eletricista de manutenção industrial. Boa tarde pessoal, meu nome é Danilo, trabalho aqui em Portugal já tem um ano e pouquinho. Sou brasileiro, vim do Brasil final do ano de 2018 e entrei na área de automação industrial, na área de comandos elétricos aqui em Portugal a partir do momento que eu vim para cá. Fiz um curso de eletrotécnico aqui em Portugal, morei aqui há algum tempo e fui para o Brasil tentar a vida. Não fui bem sucedido no Brasil, regressei novamente a Portugal. Então, Danilo, só para esclarecer para o pessoal aqui. Então você já morou em Portugal, essa é a sua segunda vinda para Portugal, é isso? É a segunda vez que você mora em Portugal, que você reside aqui em Portugal? Sim, eu estudei aqui e fiz um curso de eletrotécnico e tentei atuar aqui na área. Na altura também, era uma altura um pouco complicada, na área profissional, tive que regressar ao Brasil por falta de opção mesmo. Agora voltei, realmente nessa segunda vinda minha para cá, o campo de trabalho melhorou muito, tem muita vaga, muita oferta, mas o profissional tem que ser muito qualificado para poder conseguir alguma situação boa aqui de trabalho aqui em Portugal. Legal. Deixa eu fazer uma perguntinha então. Você disse que se formou como técnico e eletrotécnico aqui em Portugal. Qual que é o tempo de duração dessa formação para técnico e eletrotécnico aqui em Portugal? O meu curso de técnico e eletrotécnico foi acoplado ao ensino médio. Certo. Eles aqui têm um sistema de ensino que é o sistema profissionalizante, que é acoplado junto com o ensino médio, ou seja, esse curso teve a duração de 3 anos. Então o seu médio técnico foi um curso técnico de 3 anos, correto? Isso mesmo. Então, Danilo, você disse que faz cerca de 1 ano e meio que você veio do Brasil para Portugal. Sim. E você conseguiu trabalho fácil na área elétrica logo quando você chegou? Você conseguiu entrar na sua área logo quando você chegou? Sim, eu consegui um trabalho mais ou menos fácil. Como eu já morei aqui, a minha formação foi aqui, foi um pouco mais fácil. Não posso dizer que não é muito fácil conseguir, assim de cara, por causa de questões de documentos e tudo, a equivalência dos certificados e tudo, então é um pouco complicado você conseguir um trabalho assim logo de cara. Legal. Danilo, então só pra gente esclarecer. Para você, então, esse caminho não foi um caminho tão difícil de se trilhar, porque você já tem uma formação técnica aqui de Portugal, você já havia trabalhado e estagiado aqui em Portugal como eletricista, como profissional da área eletrotécnica. Então, quando você regressou, você não teve essas questões de validação de certificados, correr atrás de documentos, porque os seus documentos já eram daqui. Você só, na verdade, alterou a validade daqueles que precisavam, mas os outros que você já tinha como certificado eletrotécnico, isso não muda porque já era daqui. Sim, certo? Eu vou falar agora por mim, o meu caso. Eu vim para cá, minha formação toda é do Brasil, tanto que minha formação técnica quanto formação superior foi toda feita no Brasil. O que eu posso dizer para o pessoal que está nos acompanhando é que a minha formação aqui, ela foi válida. Eu sou formado pelo Senai, pela ETEC e estudei em uma instituição superior privada também, mas não fiz a validação ainda do meu título superior. Então, falando dos títulos a nível técnico, a empresa que eu entrei hoje, ela reconhece a minha certificação pelo simples fato que quando eu saí do Brasil eu já estava inscrito no CREA, então já era um profissional habilitado. Então o que engloba tudo seria a Diretoria Geral de Energia e Geologia. Sim. Essa engloba tanto do profissionalizante ao engenheiro, só que lá dentro tem as subcategorias, é isso? Isso. Aí depois a ordem dos engenheiros é que reconhece somente os engenheiros. A Direção Geral de Energia e Geologia reconhece todos, né? Todos como se fosse um apanhado geral da formação técnica da pessoa. Você sentiu muita diferença da instalação elétrica do Brasil para a instalação elétrica aqui de Portugal? Prediais, residenciais, quanto da parte de comandos e automação, você sentiu muita diferença? Porque assim, o pessoal que me acompanha está muito acostumado com aquilo que eu falo no canal sobre a parte de comandos, automação, instalações, mas agora quando nós fazemos um comparativo dessas duas áreas, desses dois países, então eu quero que você nos diga agora, tem muita diferença? Você sentiu alguma dificuldade? Teve alguma coisa que marcou muito para você, seja lá ou seja aqui? Então, as normas utilizadas em Portugal é gerida, né, pela União Europeia. Então, ou seja, o que vale aqui vale na Europa inteira. Então não é criada só para um país. E as normas do Brasil é criada somente para o Brasil. Então tem as NBRs, tem
as regras do Brasil, mas o padrão europeu às vezes chega a ser um pouco melhor, até referente a materiais mesmo, porque a tecnologia do Brasil é muito boa, estou falando mal nada de referente a isso, mas eu acho que as regras, as qualidades de material que chega na Europa, primeiro, é uma tecnologia mais recente, melhor. Então, até chegar no Brasil demora um pouco essa tecnologia ainda. Uma coisa que eu achei muito engraçada, não sei se aconteceu com você também, Danilo, é aqui a questão de seccionar o neutro. Então, o pessoal aqui, ele secciona o neutro. O que é seccionar o neutro? Então, nós temos, lá no Brasil, nós estamos acostumados com o disjuntor, o DTM, o disjuntor termomagnético. Aqui eles utilizam o DPN, que é o disjuntor com proteção para neutro. Então, quando você tem um disjuntor com proteção para neutro, significa que você está seccionando os dois ao mesmo tempo. Então, você secciona tanto o condutor fase quanto o condutor neutro. Então, em circuitos independentes, você consegue ter esse condutor neutro sendo seccionado simultaneamente com o condutor fase. Lá no Brasil, o que acontece? Nós só seccionamos o neutro no IDR, como você bem sabe. Sim. O que você acha? Você acha que é uma boa ideia seccionar o neutro junto com a fase em um circuito independente aqui? Então, não descartando a forma de uso do Brasil, eu acho que seccionar o neutro é uma boa alternativa, porque protege o circuito em geral, né? Maravilha, era aí que eu queria entrar também, Danilo. Acho sensacional. Uma das coisas que eu achei muito bacana quando você faz o seccionamento tanto da fase quanto do neutro independente do circuito, sim, você elimina o risco de choque elétrico naquele circuito, até mesmo pelo condutor neutro. E você não tem que sair procurando qual é o neutro do circuito, uma vez que o condutor neutro e o condutor fase já saem do mesmo disjuntor. Então isso é uma coisa que para nós eu achei fantástico. Acho que é uma coisa que poderia ser muito bem aplicada no Brasil, porque nem todos os profissionais no Brasil têm aquela questão de marcar a fase e o neutro com o mesmo número, né? Isso, e aí, quando com a mesma cor. Pois, com a mesma cor. Nós sabemos por que norma, por regra, né? por norma, o neutro é sempre o azul claro. Porém, há aquela diferença de cores, mas vamos considerar que eles já estão na mesma cor. Que eles já estão na mesma cor. Então você abre o quadro de distribuição, você enxerga aquele monte de neutro e não sabe qual pertence ao circuito. Uma vez que você trabalha com o DPN, você consegue já seccionar e separar o circuito individualmente, retirando tanto fase quanto neutro. Eu acho que é uma boa alternativa, né? Uma boa alternativa, excelente, sim. Sensacional. Legal, pessoal. Então, essa foi a entrevista de hoje aqui. Nós tivemos o Danilo. Então, como vocês sabem, o Danilo é um profissional que ele se formou aqui em Portugal, ele foi posteriormente para o Brasil, viveu no Brasil, trabalhou na parte da construção civil, trabalhou com instalações elétricas, prediais, residenciais aí no Brasil, regressou a Portugal e atualmente trabalha como eletricista de manutenção industrial, correto? Sim. Maravilha. Então, hoje nós estamos falando com um profissional que tem formação e experiência aqui em Portugal e experiência aí também no Brasil. Então nós sabemos que a área elétrica ela é muito abrangente. Embora mude algumas coisas com relação à parte de instalações, em linhas gerais a área ela acaba por não mudar muito, acaba sendo basicamente a mesma coisa, concorda? Concordo. O que muda mesmo é só algumas qualidades de material, assim, a padronização de organização de trabalho, é somente isso que muda. Agora, de resto, a elétrica é igual para todos, tanto aqui quanto lá. Maravilha. Galera, esse foi o Danilo, esse foi o canal da Elétrica Racional. Mãozão. Muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite do nosso canal aí. Prazer ter você aqui com a gente, Muito Danilo. Obrigado, gente. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Aquele abraço.